Recorrer a cena gloriosa que eu hei de ver. Que coisas tão belas, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistérios dos céus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, irmãos, no Evangelho segundo João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Lembrando que hoje é culto de ensino da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 1. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler até o verso 14. Eu leio um, e a igreja lê outro, e assim sucessivamente. Evangelho de João, capítulo 1. João fica depois de Lucas e antes de Atos dos Apóstolos. O último evangelho, Evangelho de João, capítulo número 1. Quem achou, diga amém. Vamos ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou em nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar, agradecendo a Deus por este momento. Maravilhoso Deus, Pai eterno, diante da Tua presença nesta noite mais uma vez, nós estamos reunidos aqui, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Pai, nos ajude a compreender os textos sagrados que serão mencionados nesta noite, Senhor. Ó Pai amado, gratificante é falar do Teu Filho, ó Deus. Pai, dai-nos sabedoria, que o Senhor cresça e eu diminua. Venha, Senhor, por intermédio do Espírito Santo nos conduzir, Senhor, a compreensão nesta noite. E assim eu peço que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Sempre glorificando a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, nesta noite, uma noite oportuna, na graça do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite nós vamos aprender um pouco sobre cristologia ou a doutrina de Cristo. Hoje é muito fácil bater no peito e dizermos que somos cristãos, mas será que nós conhecemos realmente Jesus? Será que nós conhecemos no profundo, na intimidade, quem foi Jesus Cristo? Bom, sabemos que no princípio Ele era o Verbo,
Esse verbo que João está dizendo, da qual nós acabamos de ler, é o próprio Jesus, é o próprio Cristo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, ou seja, são duas pessoas diferentes. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, ou seja, não era Deus, mas ele estava com Deus, e o verbo também era Deus, ou seja, os dois são um só. Ele é antes de todas as coisas, Colossenses capítulo 1:17, ou seja, antes que esse mundo fosse criado, antes que tudo fosse criado, Jesus já era, já estava presente na eternidade. Por isso que Malaquias 5:2 diz que desde os dias da eternidade Ele é. Antes que o mundo existisse, possuía a glória junto com o Pai. Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Em Provérbios 8:22-31, nós vamos ler a grandeza desse Deus. Só acompanhe comigo enquanto eu faço a leitura. Provérbios, abre sua Bíblia, capítulo 28, verso número 22. Provérbios, obrigado, irmão. Provérbios, capítulo 8. Vamos conhecer a grandeza desse Jesus nesta noite. Provérbios, capítulo número 8. Aleluia. Do 22 ao 31. Encontraram? Acompanhe comigo. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Um divertimento para o povo para praticar a iniquidade, para todo homem inteligente. Irmãos, então 8, estou lendo 10. Verso número 8. Amém. Eu acho que é 22. 8:22. O Senhor me possuiu no princípio do seu caminho, diante das suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerado. Ainda Ele não tinha feito a terra, nem o campo, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando Ele preparava os céus, aí estava eu. Quando o pão passava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha o mar no seu termo, para que as águas não ultrapassassem o seu mano, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com Ele, e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante Ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurado serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, valendo as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Esse é Jesus. Alguém pode dar glória a Deus? Vocês sabiam disso? Que antes que existisse qualquer coisa no mundo, até mesmo o pó, ele já estava presente. Ou seja, o plano que Deus tinha para nós estava em Cristo Jesus, o Salvador. Então, antes que gerasse, que acontecesse tudo que aconteceu diante do mundo, a criação dos animais, dos peixes, das águas, Deus já tinha algo preparado para nós, que é o Salvador, o Libertador. O Verbo não recebeu vida,
Nós lemos em João capítulo 1 que o Verbo era Deus. E esse Verbo, irmãos, ele não recebeu vida, ele é a vida. Aleluia. Decora todas as coisas. Ele é a fonte de tudo que existe. É Jesus. Ele é a vida, a luz dos homens. Embora Jesus seja a fonte de toda a vida biológica, a palavra grega usada aqui encontra-se 35 vezes no Evangelho. Nunca é Deus, ou seja, uma vida biológica, mas hoje uma vida espiritual. Ou seja, Deus, Jesus, desde a criação, Ele foi um ser espiritual. Ele estava presente em tudo, irmãos. Ou seja, desde a vinda do alto, como Verbo, Ele é a fonte da nossa vida. Também Ele é a fonte de toda luz, e Ele é a luz do mundo. Mas pastor, o senhor está pregando, mas sou cristão. Vocês têm que pregar para quem não é cristão, quem não conhece Jesus. Mas aí é a minha preocupação, irmãos. Nem todo mundo que está dentro da igreja conhece Jesus. Nem todo mundo que professa o nome, eu sou cristão, eu vou no culto, eu vou na missa, conhece Jesus. Como o Verbo, ou seja, a fonte da nossa vida, também Ele é a fonte de toda a luz, e Ele é a luz. João capítulo 8, versículo 12, falou nisso, pois Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Oh, glória a Deus. A expressão é a vida, é a luz dos homens, vale tanto para a iluminação natural da razão, concedida na mente humana, como para a iluminação espiritual que acompanha o novo nascimento. Ou seja, a partir do momento que eu aceito a Cristo Jesus e começo a caminhar com Deus, essa luz tem que transparecer em mim, essa luz tem que brilhar em mim. Algo de novo tem que acontecer. Alguém tem que olhar para mim e ver esse brilho que é de Jesus. Mas Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Nós somos filho de Jesus, ou filho de Deus, nós temos que transmitir essa luz. E essa luz tem que ser apagada constantemente na vida de alguns cristãos. Aleluia. E essa iluminação é uma iluminação espiritual que acompanha um novo nascimento. Nenhuma das duas pode ser recebida sem a luz. O que está no Verbo, ou o que está em Cristo. O que o João evangelista quis dizer é que, em mente, a iluminação espiritual dissipa a escuridão do pecado e da descrença. Você pode observar, todo crente, quando ele sai da presença de Deus, apaga-se o brilho, ele perde o brilho de Jesus, ele fica diferente, ele não tem mais aquele semblante de uma pessoa de Deus. Todo homem que sai da presença de Deus, apaga-se o brilho dele, e brilha o brilho do pecado, da escuridão. Você vai ver um homem abatido, apático, opaco, sem nada para nos oferecer. Esse é o homem que não tem mais o brilho da luz de Deus. Por isso que eu trouxe esse tema para esta noite. Falar de Jesus é fácil, pregar Jesus é fácil, mas eu quero ver andarmos na luz como Ele nos mandou andar. Amém? Amém. João capítulo 8, 12, repetindo, falou-lhes, pois quem? Jesus, outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Será que essa luz está acesa hoje na sua? Será que essa luz está refletindo em alguém? Essa luz precisa ser uma luz, irmãos, que é onde você andar clareia, ilumina, onde as pessoas têm desejo de brilhar junto com você. Aleluia. Aleluia. O comentarista famoso diz que a luz aqui tem três significados. Quais são, pastor? A luz que faz desaparecer o caos, a luz reveladora que tira as máscaras e os disfarces e mostra as coisas como de fato são, e a luz que guia. O Verbo é a luz que prevalece, a luz resplandecente nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela.
que quando você chega, você incomoda. Quando você tem a luz, o brilho desperta dos outros. Olha aí, lá vem o crente, lá vem a crentinha lá, diferente, a saia dela. Olha lá a roupa do irmão, olha o irmão padrão. Que desperta os outros. Esse é o brilho que ilumina as trevas. Não ameis o mundo e nem que no mundo há. Ou seja, você é luz. Nós sendo luz, tem que refletir o brilho. Que brilho é esse? O brilho que vem de Deus. Não é o brilho do glamour. Porque tem muita gente que acha que por ter dinheiro, por ser conhecido, por ser famoso, ele está bem, ele está não. Estou falando do brilho de Jesus que desperta qualquer coisa. É fora do comum. Quando a gente vê um crente santo, um crente que está na presença de Deus, ele flui algo novo, algo diferente. E é essa luz. Esse diabo é tão terrível que ele cegou o entendimento dos incrédulos. Mas aonde Jesus se manifesta salvificamente, as vendas dos olhos são arrancadas e os cativos são transladados do império das trevas para o reino da luz. Ou seja, que vontade de ser como esse irmão. Olha, esse irmão passa aqui todos os dias. A Bíblia diz que o profeta, ele caminhava todo dia pelo mesmo caminho, e de longe a mulher viu e falou: olha, aquele profeta, todas as vezes que ele passa aqui, eu sinto algo diferente nele. Toda vez que ele anda por essas ruas, parece que ele é diferente, as vestes dele é outra, ele fala de um jeito diferente. Sabe quem era? Eliseu. Eliseu passava todos os dias por ali, e toda vez que ele passava, a mulher falava: vem cá, marido, olha só, olha que homem diferente. Sabe o que ele tinha de diferente? Era a luz. O brilho do Espírito Santo na vida de Eliseu. Ei, quando você caminhar, você é luz. Lembre-se disso. Onde você passar, por onde você andar, por onde você caminhar, você é luz. A luz não anda com as trevas, irmão. Não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve o mundo. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Mas essa noite Deus vai começar a abrir os olhos e vamos começar a enxergar essa luz que é Cristo Jesus. Aleluia. Mas onde Jesus se manifesta salvificamente, as vendas dos olhos são arrancadas e os cativos são transladados ao império das trevas para o reino da luz. Na primeira criação havia o quê? Trevas sobre a face do abismo. Gênesis capítulo 1. Até que Deus chamou a luz à existência. Da mesma forma, a nova criação abrange a expansão da escuridão espiritual. Pela luz que brilha no mundo, sem a luz que é Cristo, o mundo das pessoas está envolto de trevas. Viu aquela pessoa? Você olha para ela, a gente costuma dizer: olha, essa pessoa, você olhar para ela, ela é digna de dó. Essa pessoa, ela é vazia. Essa pessoa não tem nada para te transmitir, ela é opaca. Tudo que ela fala desfere a personalidade dela. Não é algo que vem de Deus. Porque a pessoa que tem luz, quando ela fala, flui, manda a palavra, flui evangelho, flui Jesus pela vida dela. A boca dela não tem outras palavras a não ser da Bíblia. Essa é a diferença. Mas conhecendo a Jesus a profundo, como a gente mesmo disse, antes da fundação do mundo, Jesus planejou, junto com o Pai, a salvação da humanidade. Deus, na sua onisciência, viu desde a eternidade que o homem, a ser criado, cairia em pecado. Escuta só, Deus sabe que nós somos fracos. Deus sabe que nós somos falhos. Por isso, ficamos sujeitos à perdição eterna, sabia? Se nós não vigiarmos, nós podemos perder a nossa salvação em questão de milésimos e centésimos de segundos. Por isso que eu digo: não brinque com Deus, pare de brincar com Deus, pare de brincar de ser crente, se aprofunda na palavra, conheça a Cristo, porque somente Ele pode nos conduzir à vida eterna para morar no céu. Se você está aqui e perdeu esse desejo de ir para a glória, de ver o Todo-Poderoso, nesta noite eu acendo a luz da sua vida, porque só entrarão aqueles que brilham o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Ele então preparou o caminho para a salvação por meio do que, pastor? Do sacrifício do seu próprio filho. Quem é pai aqui? Tem coragem de pegar o seu filho e entregar a um sacrifício em favor da humanidade?
entregou em favor do mundo, em favor de você. Mas Jesus já estava disposto. Ei, Jesus não foi pego de surpresa por Deus. Falou, Deus pegou ele e falou: meu filho, desce lá que você vai morrer por mim, em prol da salvação desse povo aí. Deus jamais queria isso para o próprio filho. Mas foi o filho que se colocou na posição. Falou: pai, eu vou. Isaías capítulo 6, alguém diz: a quem enviarei? E alguém responde: envia-me a mim. Todo mundo pensa que é Isaías, não é? Quem falou envia-me a mim foi o próprio Cristo, dizendo: pai, eu vou me responsabilizar, porque eu vou dar salvação para aquele povo pecador, para aquele povo profano, para aquele povo prostituto. Eis que só a porta, só entra a mim aquele que só passear. E nessa noite essa porta está aberta para mim e para você. Aleluia! Se arrependa, irmãos, enquanto é tempo. Então ele já estava disposto a dar sua vida por nós. Por isso que a Bíblia se expressa a respeito do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 3, verso 8. Acompanhe comigo. Apocalipse 3, 8 diz: e adorá-lo todos. Acho comigo para vocês acompanhar. Apocalipse 13, 8. 13. Muito importante esse verso na palavra de Deus. Todos encontraram? E adorá-lo todos os que habitam sobre a terra. Quem? Todos irão se prostrar diante do Todo-Poderoso, que se chama Jesus de Nazaré. Todos, rico, pobre, gordo, feio, magro, preto, branco, azul, amarelo, todos os que habitam sobre a terra, até os animais, pastor, sim, Senhor, até os animais se prostrarão diante dele. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde quando? Desde a fundação do mundo. Ou seja, quando Deus estava formando o mundo, Ele já sabia que iria morrer por nós. Ele já sabia que ia pagar um preço alto, preço de sangue por nós. Ele já sabia. Então Ele foi espontâneo, falou: envia-me a mim. Assim, a vida eterna é prometida antes dos tempos, antes que houvesse dia. Ele já ia morrer por nós. Aleluia. Tito capítulo 1, verso 2 diz: a fé é o conhecimento que se fundamenta na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes da criação do mundo. Espera aí, Ele não mente, a palavra dele é eterna. Ele falou: vou morrer, vou pôr um cordeiro no mundo ao matadouro por causa deles. Antes de você ser gerada, Ele já tinha programado esse momento para que você ouvisse, porque Deus está dando a oportunidade para alguém ser salvo nesta noite. Você que está com dúvida da sua salvação, uma das coisas que o crente mais tem é a dúvida acerca de quem vai ser salvo. Chega nas igrejas, se tivesse um IBGE cristão e fosse para as portas das igrejas fazer uma pesquisa e perguntar: será que você vai para o céu? Eu acredito que a maioria dos crentes teria dúvida da sua salvação. Por isso que hoje eu trouxe um ensino sobre Cristo. Professamos Cristo, mas não conhecemos. Você sabia que antes do mundo ser criado Ele já estava programado para morrer por você? Eu aprendi hoje também. Deus, que Deus maravilhoso é esse que nós servimos, irmãos. Antes que nós fosse gerado no ventre da mãe, antes que nós estivesse dentro do espermatozoide ainda dentro dos nossos pais, Ele já sabia. Tito verso 1, 2, eu vou ler de novo. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus, que não mente, prometeu antes da criação do mundo. Fica tranquilo, Ele está aqui nesta noite. E você pode tocá-lo, você pode senti-lo. Se você ainda não sentiu, pelo amor de Deus, feche os seus olhos e fala: Senhor, mostra a minha realidade.
escolheu ele. Não é você que escolhe ele, é ele que escolhe você. Vou falar de novo. Não é ele, não é você que escolhe ele, ou seja, você crente. Não, é ele que te escolheu. Aleluia. Aleluia. Por isso que quando ele nos elegeu para, em Jesus, sermos santos e irrepreensíveis. Colossenses 1,17. É ele. E antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Quem é esse que até o vento e o mar obedece? Ele tem o poder de todas as coisas. Ele tem o poder de dar a vida. E só ele tem o poder de tirar. Vou repetir de novo. Só ele tem o poder de dar a vida. E só ele tem o poder de tirar. Irmãos, cuidado. Ontem nós estávamos vendo uma matéria de um cantor famoso que está cantando apologia ao suicídio. Ei, a música é poderosa. Ela mexe com os sentidos. Não foi à toa que o maestro do coral de Deus foi Lúcifer, Satanás. Então uma coisa que ele gosta de mexer, principalmente com o jovem adolescente, é na música. Teu cantor gosta, provavelmente não ora, não frequenta culto de ensino, nunca foi numa escola bíblica dominical e está cantando. E os jovens estão achando que aquilo é para Deus, mas na verdade ele está influenciando os jovens a tirar a própria vida. Cuidado. Você da harpa, você tem tantos hinos, são 600 hinos da harpa, hinos poderosos, hinos de sangue, hinos que cura, que liberta. Para de ficar ouvindo esse chaveiro no coração, parece que eu estou apaixonado. Parece que Jesus virou love, amor. Cuidado. Por isso que eu digo, irmãos, não há outro Salvador, nem outro Deus. Isaías 43, 11, era sua Bíblia. Isaías 43, 11. E quem achar, leia em voz alta. Isaías 43, 11. Não há outro Salvador e nem outro Deus. Isaías 43, 11. Quem achar, pode ler. Eu sou o Senhor, e afora de mim não há Salvador. De novo. Eu sou o Senhor. Eu sou quem? Eu sou O Senhor. Fora de mim não haverá Salvador. Eu sou o Senhor. E fora de mim não há outro Salvador. Amém. Não adianta recorrer para Chica, Francisca, tio Chico, Sebastião. Não. O único que pode salvar você é a sua casa, é a sua família. É Jesus. Amém. Eu te apresento esse Jesus nessa noite. Somente Ele. Entra pelas portas de Jesus. Ele mesmo disse: eu sou a porta. Quem entra por mim salvar-se-á. Que porta que você está entrando nesta noite? Aleluia. Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus e único Deus. Não tem outro além dele. É por isso que nós não nascemos de vela. É por isso que nós não precisamos sacrificar animais. É por isso que nós não precisamos prestar culto a ninguém. Porque o único digno de toda honra e de toda glória nesta noite se chama Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Falando ainda da criação, ele participou. João 3, que nós lemos, todas as coisas foram feitas por quem? Por ele. Mas não foi Deus? Sim. Mas eles estavam juntos. Vamos ler? Abre sua Bíblia de novo, João. Foi o texto que nós lemos, alguns irmãos não estavam. Nós estamos baseados no texto de 1 de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo. Está falando esse verbo aqui é Cristo, irmãos. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, ou seja, Jesus estava do lado de Deus. São pessoas diferentes, pai e filho. E o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Então tudo que foi feito haja luz. Jesus estava.
para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós nele. Ou seja, se não fosse pela misericórdia de Jesus, nós não estaríamos aqui hoje, nós não estaríamos aqui glorificando e exaltando o nome de Jesus. Se não fosse por Jesus, nós não tínhamos constituído família. Tudo passa por Ele. Se não fosse por Jesus, nós não tínhamos água hoje. Hoje eu estava lavando o quintal, minha esposa falou assim: meu bem, quantas pessoas hoje não tem água? Irmãos, Deus de Mata, Ele que transferiu nada dele para lá porque não tinha água. Fora muitas pessoas, eu fui ali para a Madureira pegar um pouquinho, eu fiquei ali chegando, 3 pessoas falaram que está com a torneira seca aqui em casa. Graças a Deus nós temos o privilégio hoje de morar no templo da igreja, e aqui o Senhor tem nos dado água. Jesus, irmãos, porque Ele que fundou o mundo, então Ele estava quando foi feita a água, a separação dos mares. Então, tudo, irmãos, foi igual nós aprendemos a semana passada. Dá glória a Deus pela água, dá glória a Deus pela comida, dá glória a Deus pela tua casa, dá glória a Deus pela tua vida nesta noite. Aleluia. Que é a encarnação de Jesus? Alguém sabe o que é a encarnação? Jesus aqui era Espírito, irmãos. O verbo que nós estamos dizendo era Espírito, mas Ele encarnou. Ele precisou vir ao mundo como eu e você. Vamos aprender? Jesus é bendito eternamente. Fez-se homem, ou seja, Ele fez como humano. Esse mistério chama-se encarnação. A Bíblia diz que grande é o mistério da piedade. Piedade é amor. Aquele que se manifestou carne. 1 Timóteo 3,16 diz assim a Bíblia: sem dúvida, grande é esse mistério de fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, criado no mundo e recebido acima na glória. O Senhor vai voltar. Ele está pertinho. Ele não vai vir um modo espiritual para você, Ele vai vir carne. Ele vai mostrar para você o buraco que foi feito nos pregos da cruz do Calvário. Se você chegar aqui dele e falar: Jesus, não posso tocar nesse buraco aí, ele vai falar: toca aqui, meu filho. Ele sofreu dores como você sofre. Ele chorou como você chora. Ele passou noites sem dormir, como nós passamos às vezes. Ele sabe tudo que você sente, porque Ele foi homem na terra. Ele sentiu dor de cabeça, Ele teve angústia, Ele foi para a escola, Ele pregou a palavra como nós. Nós não somos diferentes dele, não, irmãos. Porém, Ele é Deus, é um ser superior, que nós devemos adorá-lo todos os dias, todas as horas, todo minuto. E a doutrina da encarnação de Jesus excede tudo o que o entendimento humano possa compreender. Porém, desse milagre depende da substância do Evangelho da salvação e a doutrina da redenção. Ou seja, Jesus, irmãos, nos conhece muito bem. Além de Ele ser onisciente, Ele é onipresente. Ele sabe o que você está pensando em. Diferente de nós, irmãos, homens, comedores de feijão com arroz, nós não conseguimos entender, às vezes, que a pessoa precisa de um abraço, precisa de um carinho. É por isso que Jesus te conhece. Antes de você saísse de casa, nesta noite, eu digo para alguém, Deus está falando com alguém, antes de você sair da sua casa, Deus sabia da sua necessidade. E hoje, pelo seu sacrifício, de você vir na casa dele, buscar ele, recebe a sua bênção em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Jesus se fez homem por meio de uma virgem, através da concepção sobrenatural. Olha aí, Ele não é diferente de nós, irmãos. Ele nasceu também no ventre de uma mãe. Quando Deus, no dia da queda, prometeu o Redentor, revelou também de que maneira Ele viria ao mundo. Gênesis 3,15, a Bíblia diz: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Você disse não. Cruéis, ficou sabendo que nasceria um Salvador por uma mãe.
para Belém, para se esconder. Porque o plano do inimigo de Satanás era matar todas as crianças e todas as mães que tivessem grávida. É por isso que Deus, lendo de novo, diz: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher. Escuta só, mulheres que estão aqui, o seu inimigo chama diabo. O inimigo da mulher é diabo. Vou repetir: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher. O diabo te odeia, mulher. Entre a tua descendência e a descendência dela. Porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picará o calcanhar. Agora está falando de Jesus. Pois Jesus vai vencer o maligno. Jesus vai vencer Satanás e vai pisar na cabeça dele. É por isso que quando você vê algum profeta aí, esse profeta do pique, sem vergonha, e fica pisar na cabeça, vou pisar na cabeça do diabo. Mentira. A única que vai pisar na cabeça do diabo se chama Jesus. É o único que vai conseguir aniquilar Satanás se chama Jesus. Aleluia. O profeta Isaías profetizou em Isaías 7,14, dizendo: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Primeiro por Deus, depois Deus usou o profeta. Porquanto mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem, não era qualquer uma, tinha que ser uma mulher assim, separada, e dará luz ao filho, será o seu nome Emanuel. Paulo vai dizer em Gálatas 4,4, dizendo: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Filipenses, ele continua dizendo no capítulo 2, verso 8: e achando na forma de homem, falando de Jesus, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Peraí, o Salvador se nasceu, aí não precisa assim. Nasceu o Salvador. O Salvador foi criado, nasceu de uma manjedoura, não tinha beleza nem formosura. Ele poderia ter nascido no palácio, mas não. Ele preferiu nascer na simplicidade, na humildade. É por isso que Deus abate o exaltado. Vocês compreenderam? Deus abate o soberbo. Exalta aqueles que se humilham. Quando Jesus ele se humilhou, ele desceu do pedestal e falou: agora eu vou ser com vocês. Não foi diferente. Jesus nasce, cresce, tem um pai. O pai dele morre quando ele tinha no mínimo 14 anos. Agora Jesus assume uma família no lugar de seu pai. A Bíblia diz que ele cumpre o ofício do pai como carpinteiro. Somente com 30 anos ele assume o ofício do seu ministério, é pregar a palavra. Mas voltando aqui, esse nascimento de Jesus foi tão importante que Deus enviou um anjo. Olha só, irmãos, Deus não anda enviando anjo em todo momento. Nem tem pregador que fala: ó, anjo na porta, tem anjo não sei o quê. Não, a gente ora pedindo para Deus, mas você não vai ver anjo. Você não vai falar com o anjo. O anjo só vem a mando de Deus, e isso quando é uma coisa muito mais especial. Nesse momento, Deus manda Gabriel revelar o milagre que ia acontecer. Lucas capítulo 1, verso 35. Respondendo o anjo: olha só, irmão, será que essa mulher era uma mulher santa? Até o anjo desceu para falar com ela. Escuta só, ela também é comedora de farofa, como nós. Muita gente adora Maria, não tem? Adoradora de Maria. Maria foi mulher como você, sofredora, teve vários filhos, precisou andar ao lado de Jesus até o final, viu seu filho ser morto. Imagina uma mãe vendo seu filho ser crucificado. Maria sentiu. Isso não dá a entender que ela era normal. Após o nascimento de Jesus, ela tem um relacionamento com José normal. Ela foi mãe de mais filhos. Ou seja, o único que foi enviado por Deus foi Jesus. Depois
disso, Maria serviu como mulher normal, tá? Maria não é santa ao ponto de nós adorá-la. Maria foi mãe de Jesus, não deixa de ser mulher normal como vocês são. Não adore Maria. Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Quem que gerou o filho nela, irmã? O Espírito Santo. Sabe por que às vezes nós não conseguimos gerar filhos espirituais? Porque às vezes nós não temos o Espírito Santo. O que é filhos espirituais? É você ter alguém para Jesus na rua, trazer para a igreja, ele se torna seu filho espiritual. Porque só gera filhos quem tem o Espírito Santo. E tem gente que já perdeu o Espírito Santo e não consegue gerar filhos. Ou seja, não estão ganhando alma, servindo a Deus, pregando o Evangelho. E com isso, quem está sofrendo é o reino de Deus. Estamos preocupados com nós mesmos, meu irmão. Nós preocupamos só conosco. Se esquecemos que nós temos um reino a ser conquistado. Nós precisamos anunciar esse Evangelho para toda criatura. Somos egoístas. Recebemos a bênção, nós não compartilhamos. Recebemos a bênção, mas a gente não quer o abençoador. Esse é o problema. Mas agora, uma palavra. Escuta só. Através de uma palavra, haja luz, houve luz. Tudo foi movido pela palavra. Lucas 1,38. Disse então Maria, palavra: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Vamos, a palavra tem poder. Abra sua boca para abençoar, abra sua boca para trazer bênçãos na vida dos outros. Olha aqui, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. O anjo veio e falou: você vai ficar grávida do Espírito Santo. Mas irmãos, agora uma menina virgem, a Bíblia diz que ela não tinha relacionamento com ninguém, ela era pura. Chega um anjo, chega nela e fala assim: olha, tu vai ficar grávida do Espírito Santo. Ela falou: mas eu nunca tive contato com homem nenhum. Passou um monte de dúvida na cabeça dela. Ela poderia ter rejeitado e falado: não, isso aí não é para mim não, passa para outra. Mas ela falou assim: que seja feita a tua palavra. E nesta noite a palavra está aqui, e ela está falando com você. Não feche os ouvidos para a palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se Deus falou, está falado. Deus falou: você vai ficar grávida e dará luz a um homem que é santo. Ela falou: então que seja feita a tua palavra, cumpre-se em mim. Sabe por que não recebeu a bênção ainda? Sabe por que tu não recebeu a bênção ainda? Porque tu pegou a palavra e falou: eu quero essa palavra para mim. Aleluia. Maria aceitou o milagre, e o milagre aconteceu. Aceita o milagre nesta noite de Jesus. E ela está grávida agora. É impossível explicar este milagre em termos biológicos. O médico Lucas registrou, não foi qualquer um. Lucas escreveu esse texto. Está lá em Lucas, no capítulo 1, verso 38. O mesmo era doutor, médico. Agora você pensa comigo, como que o médico vai acreditar numa palavra dessa, irmãos? Lucas não viu Jesus. Lucas não andou com Jesus. Lucas foi relatar os fatos. Lucas chegou para alguém que viu o acontecido e relatou para ele. Sabe por que ele creu? Ele teve fé. Eu estou pregando Jesus nessa noite, mas se você não tiver fé, as palavras que eu estou falando aqui não vão. O médico Lucas registrou esse milagre no seu evangelho, com fé e convicção, sem deixar uma sombra de dúvida. Sabe por quê? Hebreus 11, olha a palavra, pega essa palavra aí, anota na caneta. Hebreus 11, 3 diz assim: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, se a Bíblia falou que a baleia engoliu Jonas, eu acredito. E se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu também acreditaria, porque essa é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não é revogada. E nesta noite, tudo que está sendo pregado aqui está sendo anotado diante do livro de Deus. E naquele dia, o Senhor vai falar: lembra, vocês estavam num culto assim, e assim, e assim. Tudo que eu estou dizendo, Deus
fale por meio de nós. Aleluia. Pela fé entendemos que o mundo, os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, aumente a sua fé nessa noite. Aleluia. Jesus veio a este mundo por meio de um nascimento natural. Ele nasceu exatamente de 9 meses. Mas Maria tem concebido de modo sobrenatural quando se cumpriram os dias em que havia de dar a luz. Lucas 2,6. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar a luz. Jesus nasceu conforme a profecia em Belém. Miqueias, capítulo 5, verso 2. E tu também, em fraca, mostra que a pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, cumpre-se a palavra dia a dia na vida de Jesus. Aleluia. Miqueias é 700 anos antes de Jesus, irmãos. Mas Deus falou que uma cidade pequena. Jesus não nasceu em Jerusalém, Jesus não nasceu em Roma, Jesus não nasceu no Brasil, Jesus nasceu em Belém, uma cidade pequena. Que ninguém dá nada. Pode vir alguma coisa boa de Belém? Você lembra Natanael falando? Natanael falou: pode vir coisa boa lá de Belém? Porque quando eles viram Jesus, eles ficaram empolgados, chegaram: olha, eu vi o Messias. E de onde ele veio? Ele veio lá de Belém. Aí Natanael falou: não pode vir coisa boa lá de Belém? Sabe por quê? Porque era uma cidade pequena. Mesma coisa, pode vir alguma coisa boa lá de Nova Floresta? Ninguém dava nada para aquela cidade. Porque eles esperavam o Salvador vindo de Israel, poderosão. Mas ele veio uma cidade que ninguém esperava. Vocês estão conhecendo Jesus nessa noite? Eu estou sendo claro, eu estou sendo o mais objetivo possível. Aleluia. Para isso, Deus providenciou que o alistamento, o decreto pelo imperador Augusto, obrigasse José e Maria a se locomoverem de Nazaré. Eles moravam em Nazaré, mas por causa das custas de Satanás, das armadilhas de Satanás, eles preferem fugir, se retirar de Nazaré e ir para Belém. Ei, não vai ser com duas forças que você vai vencer o inimigo. Não vai ser com duas forças que você vai vencer todas as armadilhas de Satanás. Ana, ou Maria e José precisou se retirar. Lembrando, eles estavam carregando o filho, o Salvador, mas eles fugiram. Esse imperador Augusto mandou matar todas as crianças da época, irmãos, todas as mulheres grávidas. Esta noite, se você vê que não tem jeito para encarar o maligno, para encarar o seu adversário, fuja dele. Quando vamos lá para Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, subiu o caminho os dois. Eles foram para a cidade de Belém, chegando em Belém, eles ficaram escondidinhos debaixo do estábulo. Aleluia. José e Maria se locomoveram de Nazaré, na Galileia, até Belém, exatamente na época de Maria dar a luz. Jesus nasceu como os demais homens nasceram. Houve, porém, uma manifestação sobrenatural. Sabe qual foi? Uma multidão de anjos cantaram diante de um grupo de pastores de ovelhas. Cantaram louvores ao Messias que havia nascido. As últimas vezes que você vai ver a manifestação de anjos, eles cantaram, eles louvaram a Deus pelo nascimento de Jesus. Jesus foi homem como nós. O verdadeiro Deus veio ao mundo como verdadeiro homem. Foi por meio desse milagre que o Verbo se fez carne. Onde eu queria chegar? João capítulo 1, verso 14. O último texto que nós lemos na leitura oficial, a Bíblia diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e da verdade. Quando o Verbo se faz carne, as duas naturezas, divina e humana, se uniram. Inconfundível, imutável, indivisível e magnífica. Agora são duas essências: é o homem normal e Deus. Vemos
vemos, portanto, a presença de Deus entre os seres humanos. O verbo agora estava andando nas ruas de Jerusalém, em carne. Mas eles não deram crédito, não deram valor. Nós somos muito mais do que bem-aventurados, sabe por quê? Porque nós não vimos, mas nós cremos. Agora eles viram uma lampeira. O homem estava andando nas ruas, pregando, fazendo milagre, ganhando alma para Jesus, pegando, recolhendo, ensinando os seus discípulos. Ele estava lá, mas não deram crédito para ele. Quem deu crédito à nossa pregação? Isaías 53. Ninguém deu crédito para ele, irmãos. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Quando ele entra em Jerusalém, ele fala: ó Jerusalém, como não recebeste a mim? E chora. A única parte da Bíblia que você vai ver assim: Jesus chorou. Que não receberam. Alma existente, o Criador se esvaziou-se da sua glória, desceu até nós, vestiu pele humana. A carne de Jesus Cristo tornou-se a nova localização da presença de Deus. Sabe o que significava? Jesus em terra significava que o templo estava ali. Até antes de Jesus eles adoravam uma caixa. Quem já viu? A caixa que era levada pelos sacerdotes diante do altar, e aqueles que entrassem ali naquele recinto do propiciatório, onde estava ali a presença de Deus, quem entrasse era fulminado de qualquer jeito, onde só os sacerdotes tinham acesso, homem nenhum tinha. Eles iam até diante do sacerdote e deixavam na mão deles o sacrifício, depois iam embora. Mas ninguém tinha acesso ao lugar santo dos santos, o altar de Deus. Somente os escolhidos podiam entrar lá. Mas agora Deus vem, nasce e quebra isso. O próprio templo está andando diante dos homens, mas ninguém deu valor para Jesus. Peraí, se não deram valor para ele naquele tempo que ele estava em vida, em terra, imagina hoje. E nós só sentimos a presença dele, nós não vimos ele. Mas eu não vi, eu não sinto. Mas ele está aqui. Ele andou no meio do povo, o povo revirava o rosto para ele. Escuta isso. Jesus, quando ele andava na rua, o povo colocava os pés para Jesus cair. Jesus andava na rua, cuspiam na face de Jesus. Quem é esse? Quem é esse para fazer isso? Jesus andava, tomava bofetadas na cara. Jesus foi humilhado por aquele povo. A carne de Jesus Cristo tornou-se a nova localização da presença de Deus na terra. Jesus substituiu o antigo tabernáculo, fez-se de nós, em tudo semelhante a nós. Esse o pecado, ou seja, o que você não encontrou nele foi o pecado, porque ele era puro. Esse o pecado. Eis que grande mistério da encarnação. Concordo. Tem um comentarista, eu lembro, ele diz que o termo grego para isso é sarx, significa carne, denota a natureza humana, mas não natureza pecaminosa, como usualmente o seu sentido. Nos escritos de Paulo, Paulo diz que carne, na verdade a carne é quando a gente sai do Espírito. Nós estamos falando de carne, e essa carne é sangue. Jesus foi carne, mas porém não se contaminou. Aquele que nem o céu, os céus podem conter, que mediu as águas na concha da sua mão, que pesou o pó da terra na balança de precisão, que mediu os céus a palmos, que espalhou as estrelas do firmamento, agora nasce entre os homens e é colocado numa manjedoura. Nele habitava corporalmente toda a plenitude divina de Deus, ou seja, o próprio Deus estava ali. Ele está aqui, irmãos. Mas pastor, essa mensagem é tão antiga. Mas tem gente que não está sentindo. É antiga para você, mas ele está vivo. Aleluia. Há muitos exemplos, irmãos, da aparição de Deus como homem no Antigo Testamento. Abraão, Jacó, Moisés.
e morou em sua tenda entre nós. O termo cadeamento esquerdo, tabernáculo, onde Deus se encontra com Israel antes da construção do templo. Você é sacerdote, você é príncipe, você tem um livre acesso para o teu caminho. O que era antigamente proibido, hoje é liberado. Você encontra. Se você quiser encontrar com Ele nesta noite, o acesso está livre para você. O acesso está livre. O verbo trouxe salvação para a raça, Deus, para a raça humana. Trouxe a plena graça da verdade. Vemos aqui a graça de Deus para os homens. Jesus manifestou-se cheio da graça e da verdade. Esses dois grandes conceitos, graça e verdade, não podem estar separados, pois elas andam juntas. Se você tem a graça de Deus, você tem que andar na verdade. Não pode mentir. Não pode caluniar. Se você tem a graça, se você conhece o seu Salvador, se você sabe que você está em comunhão com Cristo e mente, você não está na verdade. Isso é você, irmãos. Em Cristo eles estão em plena harmonia, a graça e a verdade. A graça é um dom completo e merecido, ou seja, você não merece, nem eu. A graça de Deus, nós estamos aqui, eu não mereço. Eu não estou digno nem de falar o nome dele, irmãos. Quanto mais, eu não estou digno nem de levantar a mão para ele, para você não ter misericórdia, não somos. Em Cristo nós temos essa plena harmonia da graça e da verdade. Mas nós temos que se esforçar, irmãos, para poder alcançar a graça de Deus. E esse esforço é o que nós estamos fazendo hoje. O culto de ensino, irmãos, se tornou o culto mais chato da igreja. Ninguém vem. Se tivesse um pregador famoso aqui pregando, estava cheio. Se eu tivesse anunciado que hoje vi um pregador lá da conferência, lá em Ibirapuera, isso aqui estava cheio de gente, irmãos. Mas como um culto de ensino da palavra, a graça é um dom completo e merecido, algo que jamais poderíamos alcançar pelos nossos esforços. O fato de Jesus ter vindo ao mundo para morrer na cruz pelos pecadores está além de qualquer merecimento humano. Nós não merecemos. Em terceiro lugar, o Verbo veio para revelar a glória do Pai. Quando nós olhamos para Ele, quando nós oramos para Ele fazer algo em nossas vidas, você está invocando o nome de Deus. Os dois somos um. Alguém sabe fazer uma oração cristocêntrica? Precisamos aprender, porque Ele é o nosso mediador. É Ele que leva até a Deus as nossas intercessões. Ele habita em você. O Espírito Santo, a Trindade, o Pai, o Filho e o Pai. Se você estiver bem com o seu Espírito, você vai estar bem com o Pai. Ele vai pegar as suas orações e vai levar até diante de Deus. Já ouviu aquele ditado? Parece que a oração, minha oração está blindada. Parece que o céu tem está blindado, porque eu oro, e Deus não me ouve. Eu oro, e Deus não resolve o meu problema, a minha causa. Será que a sua oração tem saído? Uma oração cristocêntrica ou uma oração egoísta? Porque as orações do homem, se ela não for pautada na palavra, na Bíblia, ela sai uma oração egoísta. Vale mais uma oração de 1 minuto que seja cristocêntrica do que uma oração de 12 horas que não tem nada de Cristo, só fala, só pede, só reclama, só murmura. Vamos orar. Chega diante de Deus, dobra os seus joelhos e fala: Senhor Jesus. Agora dobrou o joelho e falou: olha, eu quero, olha o que faz, olha a minha situação, olha como é que eu estou orando. Nós não somos nem dignos de ele ouvir a nossa oração. A Bíblia diz: Deus, se você pedir, Ele já sabe. É muito sério, Deus. A graça e a verdade. Deus de Deus, no
Jesus é exegese de Deus. Quem me vê, vê o Pai, pois Ele é o Pai. Ele e o Pai são um. A glória vista no Verbo encarnado foi a mesma glória revelada a Moisés, quando o nome de Javé soou em seus ouvidos. Mas agora, essa glória foi manifestada na terra, em uma vida humana, cheia de graça e de verdade. Ele está aqui, irmãos. A graça está aqui, de prontidão para receber a sua adoração, para receber o seu arrependimento, para receber os frutos que você tem para dar para Ele. Ei, não sai daqui sem graça, não sai daqui sem a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é o verdadeiro Deus. Não é somente desde a eternidade que Jesus é Deus. Ainda depois que Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, continua sendo Deus verdadeiro, revelando a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. As Escrituras que incontestavelmente provam sua deidade foram escritas para que todos creiam que Jesus é Cristo. Abra sua Bíblia, vamos finalizar com esse texto. 1 de João 5,10. 1 de João, lá antes do Apocalipse. Glória a Deus. Quem achou pode ler. 1 de João, capítulo 5, verso 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez. E há muita gente descrente dentro da igreja. Há muitos crentes na igreja que deixou de crer em Deus. Isso é óbvio que isso acontece, e você não vê mais os milagres acontecer. Estamos pregando Jesus todos os dias. Jesus salva, cura, liberta. Mas o povo não crê. O povo deixou de crer. Mas aquele que não crê é mentiroso, porque se engana a si mesmo, está mentindo a si mesmo. A gente precisa crer nos milagres que Jesus pode fazer em nossas vidas. A questão de trazer esse ensino, irmãos, é para mostrar que Jesus não mudou. Mesmo Jesus, desde a fundação do mundo, estava com o Pai, Ele está presente hoje. O que você pedir aqui, crendo, com fé, fala: Senhor, Jesus vai fazer. Aquele que bater, vai abrir as portas. Basta somente vocês compreenderem que Ele é o único verdadeiro. Por isso que nós cantamos: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, você não vê, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oh, glória. Consagramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Esse é Jesus. Oh, glória a Deus. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Amém? Nesta noite, irmãos, procure buscar mais a Jesus. Se as coisas estão difíceis, o segredo, a receita se chama Jesus de Nazaré. Pare de buscar ajuda do homem, do ser humano.
Venha aos pés de Jesus, que Jesus tem receita para a sua vida. Aleluia. Esta noite, vamos ouvir a irmã Leila louvar o louvor da harpa. Vamos recolher os nossos dízimos e ofertas para a casa de Deus. Quem entendeu, dá glória a Deus. Jesus está aqui, irmãos. Ele pode perdoar, Ele pode salvar, Ele pode curar, Ele pode fazer milagre em nosso meio. Amém? Vamos ouvir a irmã Leila e os oficiais recolhem os dízimos e ofertas. Estudos de uma fonte escondida, e qualquer sede pode escancar, e cujas águas repletas de vida, sempre de graça nos hão de pagar. Glória a Deus.
Quem pode dar uma glória a Jesus? Irmãos, nesta noite nós estamos recebendo, aceitou Jesus no sábado, não convertido, Kaique, né? Irmão Kaique, história de pernas, nós estávamos vindo. O irmão Kaique veio aqui no sábado e ele e a esposa reconciliaram. A esposa não veio hoje? O nome da esposa dele é Flor Elise. Esse casal vai dar frutos. Em nome de Jesus. Quem crê? Eu creio em Deus. Aleluia. Vamos nos colocar sobre os pés nesta noite. Os avisos amanhã nós temos oração normal, nós temos culto no lar. Sexta-feira nós temos nossa consagração, das 7 ao meio-dia, e à noite nós temos o culto da vitória. No domingo nós não vamos ter escola bíblica dominical devido às votações, então os irmãos estão liberados para ir e voltar e ficar tranquilo. E à noite nós vamos ter culto normal, irmãos. À noite o culto normal, a partir das 19 horas. Traga a sua família e vamos adorar o nome de Jesus. Amém? Convido aqui o irmão Miro para fazer essa oração. E assim, os irmãos que quiserem ficar para a oração, hoje nós temos oração. Amém? Vamos orar. Irmão Miro, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, irmão. Senhor, vamos então orar. Senhor, nosso Deus e Pai, pelo nome de Jesus, por essa oportunidade, o Senhor nos deu, Jesus, para estar na tua presença. Te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Deus. É uma palavra maravilhosa da parte do Senhor para nós. Obrigado, Deus, por tudo que já nos dá nesta noite, pela tua palavra, por tudo que o Senhor fez por nós. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos, faça assim com as mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus, o amor e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja e todos dizem amém. Cumprimento com a paz do Senhor. Glória a Deus. Então temos oração de manhã, tá, irmãos? Se nós quiserem vir, a partir das 7 da manhã tem oração. Glória a Deus.